Hoje eu vou te contar algo que com certeza vai tirar você do sério. Sabe aquela coisa que você mais tem medo que aconteça? Aquela situação que você fica remoendo na cabeça, tipo, ai meu Deus, eu não posso deixar isso acontecer? Se você soubesse minimamente como funciona a sua mente subconsciente, você saberia que está literalmente focando toda a sua atenção nisso e implorando de maneira inconsciente, claro, para que isso aconteça. Por mais que pareça contraintuitivo, se você tem medo de ficar sem dinheiro, se você tem medo de perder o seu relacionamento, se você tem medo de perder o seu emprego, por exemplo, você está silenciosamente construindo essa realidade para sua vida. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumão e trazer a minha visão sobre este livro aqui, ó. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E esse vídeo faz parte de uma série aqui do canal chamada O Código dos Livros, que é uma série de vídeos onde eu pego um livro poderoso que eu já li por completo e eu compartilho os principais insights e principalmente a minha visão sobre esse livro. Antes de começar o vídeo, eu quero saber se você curte esse tipo de conteúdo por aqui, então eu peço, por favor, que você comente aqui na área de comentários. Eu quero mais códigos dos livros. Assim eu sei que você está gostando e eu produzo mais conteúdos desse tipo por aqui, ok? Mas vamos voltar ao poder do subconsciente. Olha, esse é um dos livros mais importantes que eu já li. Li em 1980. Eu estava no ensino médio. Sabe por que ele é tão poderoso assim? Porque ele ensina você como funciona a sua mente subconsciente, que é basicamente o processador do seu computador interno. É a máquina que transforma todos os seus pensamentos em realidade. Hoje, nós vamos juntos aqui desvendar essa máquina poderosa que é a nossa mente subconsciente. E você vai descobrir um poder que jamais imaginou que tinha. Depois de ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender por que a maioria das pessoas acaba criando justamente aquilo que não quer e aquilo que mais tem medo que aconteça. Vai perceber que não precisa se esforçar demais para ter os resultados que deseja na vida. E principalmente vai descobrir que a sua mente subconsciente é a maior ferramenta que os seres humanos têm para prosperar em todas as áreas da vida. No fim, eu vou te ensinar uma técnica simples que eu sempre faço antes de dormir e me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Eu já falei muito sobre a minha história por aqui, então eu não vou me prolongar nesse assunto. Mas eu queria te contar uma passagem real que aconteceu comigo há cerca de 15 anos atrás, quando eu passei por uma das piores crises financeiras da minha vida. Na época, minhas duas filhas eram pequenas e eu trabalhava mais de 12 horas por dia, atendendo as pessoas no meu consultório, para conseguir levar o mínimo para casa. Eu estava sempre cansada, trabalhando, estudando exaustivamente, porque médico sabe, né, não pode parar de estudar nunca. Mas eu não tinha resultado financeiro. E eu já tinha grande parte dos conhecimentos que hoje eu transmito aqui na internet. Eu simplesmente já tinha lido mais de 200 livros de autoajuda, filosofia, livros sobre sucesso, desenvolvimento pessoal e aí vai. Todos eles falavam que eu tinha que ter um objetivo, uma meta e fazer afirmações e visualizações para aquilo acontecer. Mas simplesmente nada acontecia. Eu passava dia após dia lutando, desesperada para bater minha meta financeira. Eu ficava obcecada mesmo. Acordava de manhã e já começava, eu vou conseguir esse dinheiro. Eu preciso conseguir esse dinheiro. E eu ia para o trabalho, sentava na minha mesa e o medo batia na porta. E se eu não conseguir? E se der tudo errado? E se tudo isso não funcionar para mim? E se eu fracassar de novo? Eu passava o dia inteiro nesse loop mental. E parece que quanto mais eu me esforçava, mais longe do meu objetivo eu ficava. Eu olhava para as pessoas que tinham sucesso e eu não conseguia entender como elas tinham conseguido. Eu sempre pensava, deve existir algum atalho, alguma coisa que essas pessoas fazem e não contam para ninguém. Parecia que o universo estava conspirando contra mim. Logo comigo, que estudava tanto sobre o poder da vibração, sobre a lei da atração. Até que eu fui tomar um café numa livraria
e me deparei com esse livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Eu peguei o livro na mão e o abri numa página aleatória. Esse livro eu já tinha lido lá atrás, quando eu era bem jovem, mas aquilo me pareceu, naquela época eu não tinha esse afã de ter patrimônio, de prosperar, de ter conforto financeiro, nada. Eu estava fazendo ensino médio, estava com um namorado novo, estava lá de boa, né? E quando eu entrei nessa livraria e eu dei de cara com esse livro novamente, que na época, lá atrás, era emprestado até. Eu abri numa página aleatória. Foi aí que eu li uma frase que mudou completamente a minha cabeça. A frase dizia: a ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Repito, a ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Na hora eu parei. Espera, para tudo, né? O que é ideia dominante? Foi aí que eu realmente comprei o livro, levei para o meu consultório e passei o dia inteiro lendo aquilo. Eu matei o livro numa tacada só. E foi a melhor coisa que eu já fiz. E agora eu quero que você entenda e absorva essa frase que mudou a minha vida. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Deixa eu te explicar essa frase com uma analogia que está no próprio livro. Então, vem comigo, olha. Pense que a sua mente é como um navio, onde existe um capitão que está pilotando esse navio e dando ordens a toda a tripulação. Essa é a sua mente consciente. O capitão enxerga tudo o que está à sua frente e toma decisões o tempo inteiro. Só que ele não faz nada, apenas observa e dá ordens. É a tripulação, a equipe de engenheiros que está lá embaixo, na sala de máquinas, que seguem as ordens do capitão e fazem o navio se mover. O capitão é a sua mente consciente. Ele está lá em cima, no comando, consegue ver tudo. Já o seu subconsciente é a equipe lá embaixo, na sala de máquinas. Eles não conseguem ver nada de fora, eles só seguem ordens. Então, se aparece um iceberg na frente do navio, assim como aconteceu na história do Titanic, o pessoal lá embaixo vai simplesmente obedecer às ordens do capitão sem questionar, porque eles confiam que o capitão sabe o que está fazendo. Agora, e se esse capitão estiver bêbado? E se esse capitão tomar decisões erradas? Os engenheiros não vão saber. Eles não estão vendo nada. Eles vão apenas acatar as decisões do capitão e fazer o navio acelerar. Eu acho que já dá para começar a entender essa frase, né? A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Vamos trazer essa ideia agora para a realidade da sua mente. Se você está o tempo inteiro repetindo para você: eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder esse emprego. A sua mente consciente está enviando repetidamente ao subconsciente a ideia de perder o emprego. Se você está repetindo mentalmente que não pode ficar sem dinheiro, a mente subconsciente está captando a ideia de ficar sem dinheiro. Ela não julga, ela só percebe isso. É como se o seu subconsciente fosse o Google Tradutor mais burro do mundo, porque ele não entende contexto, não entende piada, não entende negação. Ele só pega a imagem gerada pelo seu pensamento, vai lá e executa. Não é que seu inconsciente seja burro, mas a linguagem dele é diferente da linguagem da sua mente consciente. O subconsciente só capta as suas imagens mentais. Então, se você estiver morrendo de medo de ser demitido e ficar pensando nisso o tempo inteiro, você está construindo essa imagem na sua mente, na sua tela mental. E a sua mente inconsciente está captando essa tela mental e executando através das suas ações diárias.
para ter uma coerência. Ou seja, tudo aquilo que você fala, tudo que você pensa está o tempo inteiro programando a sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente apenas pega tudo o que aprendeu e executa. E o pior, ela tem uma memória extremamente poderosa. Ela guarda tudo o que as outras pessoas te dizem, o que você lê, ouve, observa, pensa, sente. Tudo fica registrado na sua mente subconsciente. Então imagine uma pessoa que nasceu em uma família com grandes dificuldades financeiras. Essa pessoa, ela tem muitas imagens mentais de que é difícil conquistar dinheiro, de que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim, de que o dinheiro não traz felicidade, de que as pessoas com dinheiro são infelizes, de que é muito difícil conquistar as coisas, que é preciso muita luta, sofrimento para conquistar o mínimo. Percebe? Tudo isso são imagens mentais que foram gravadas no subconsciente da pessoa. Então ela simplesmente executa as ações, faz as escolhas sem perceber. E ela escolhe ações que fortalecem ainda mais esse modelo mental. É um círculo vicioso. Essa pessoa vai procurar de maneira inconsciente trabalhos que pagam menos, exigem muito. Vai inconscientemente se afastar da riqueza, de quem tem dinheiro, de quem prospera. O mesmo acontece com uma pessoa que nasceu em uma família em que os pais sempre brigaram, em que um traía o outro ou agredia o outro. Ou então, uma pessoa que foi criada por uma mãe solo, que sofreu muito em relacionamentos e sempre está afirmando que o amor não existe, que não existem príncipes encantados e por aí vai. Tudo aquilo que a sua mente consciente capta ao longo da sua vida vai programando a sua mente subconsciente. Nunca esqueça disso. E essa mente subconsciente só executa as informações que recebeu. Ela não questiona nunca, então não tem como ela mudar sozinha. Pense que a sua mente é como um jardim e você é o jardineiro. Todo dia você está plantando sementes nesse jardim, sementes de pensamento. E o seu subconsciente? Ele é como a terra fértil que simplesmente faz tudo crescer. Ele não seleciona, não questiona. Se você plantar espinhos, vai colher espinhos. Se plantar rosas, vai colher rosas. A questão é, você está prestando atenção no que está plantando? Porque a grande maioria das pessoas vive plantando sementes ruins sem perceber. Elas acordam e já começam. Ai, que dia difícil, não tenho dinheiro para isso, nunca dá certo para mim. E aí ficam se perguntando por que a vida não melhora. E o subconsciente, ele não julga se a semente é boa ou ruim. Ele apenas faz. Todo pensamento é uma causa e toda situação da sua vida é simplesmente um efeito dessa causa. Tudo é criado na mente pelos nossos pensamentos, que muitas vezes nem são nossos, eles foram aprendidos lá na infância ou no decorrer da vida. Sabe aquela pessoa que parece que dá tudo certo para ela? Que está sempre confiante, que quando surge uma oportunidade ela pensa, eu vou conseguir? Isso é para mim? Essa é uma pessoa magnetizada positivamente. Agora pensa naquela pessoa que quando surge uma oportunidade ela já começa, e se eu fracassar? E se derem risada de mim? Posso perder dinheiro. Essa pessoa está magnetizada no negativo. Ela atrai o negativo. E olha que curioso, Murphy fala que uma barra de ferro imantada consegue erguer 12 vezes o próprio peso. Mas se você desmagnetizar essa mesma barra, ela não levanta nenhuma pena. É a mesma barra de ferro. A única diferença é a magnetização. Você é essa barra de ferro. E quando você aprende a usar o poder do seu subconsciente de forma correta, você se magnetiza positivamente. Quando você vive com medo, dúvidas, pensamentos negativos, você se desmagnetiza ou vai para o lado negativo do magnetismo. Depois que eu entendi tudo isso, eu voltei e analisei aquela fase difícil que eu te contei.
E eu percebi o erro grotesco que eu estava cometendo. Eu acordava de manhã e afirmava, eu vou conseguir esse dinheiro. Até aí tudo bem. Mas 5 minutinhos depois, quando eu sentava para trabalhar, o meu pensamento real, o meu pensamento dominante era, e se eu não conseguir? E se der errado de novo? Eu não posso fracassar. Olha o que eu estava fazendo. De manhã, então, quando eu acordava, eu plantava uma sementinha boa, mas durante o dia inteiro eu jogava toneladas de sementes ruins por cima e depois ficava frustrada porque não via resultado. Não adianta nada você fazer uma afirmação positiva pela manhã se você passa o resto do dia reforçando o oposto. Entenda de uma vez isso, porque a ideia dominante é a que o subconsciente capta e executa. Tem uma frase que o Murphy coloca no livro, que para mim é um segredo que facilmente poderia ser vendido por milhares de reais, mas que eu captei no livro e eu vou transmitir aqui de graça para você, que é: jamais termine uma declaração negativa. Sabe quando você está numa loja, vê aquela coisa que você quer e pensa, eu não tenho dinheiro para isso? Para. Inverta a coisa na hora. Diga, isso é meu, eu aceito mentalmente e o meu consciente vai dar um jeito. Parece bobagem? Olha, eu te juro que não é. Porque quando você fala, eu não tenho dinheiro para isso, o seu subconsciente absorve essa imagem mental e providencia para que você continue não tendo dinheiro para aquilo. Você literalmente está ordenando ao seu subconsciente, mantenha-me sem dinheiro. E ele obedece. Porque é isso que ele faz. Ele não questiona, apenas executa suas ordens. Aqui está a verdade que pouca gente entende. O mundo externo, a sua realidade, o que você chama de realidade externa, é apenas um reflexo do seu mundo interno. Quer mudar lá fora? Muda aqui dentro primeiro. Suas condições externas são resultado direto dos seus pensamentos internos. Não tem como ser diferente. A maioria das pessoas tenta mudar as condições de fora, né? Externas. Elas querem mais dinheiro, melhores relacionamentos, melhores empregos, tal, e ficam focadas nisso, tentando forçar as situações. Que desperdício de energia! É como tentar mudar a sua imagem no espelho sem mudar você mesmo. Não funciona assim. Se você quer mudar o efeito, você precisa mudar a causa. E a causa está nos seus pensamentos, nas suas imagens mentais, na forma como você programa o seu subconsciente. Agora eu quero te mostrar alguns programas subconscientes bem perigosos que você precisa urgentemente eliminar da sua vida. O primeiro deles é a inveja disfarçada de opinião. Imagina comigo, você está no Instagram, aparece aquela pessoa mais nova que você, num carrão. O que passa na sua cabeça? Deve ser filhinho de papai. Deve ter feito alguma coisa errada para conseguir isso. Deve ser mais um desses coaches picaretas. Quando eu era uma pessoa mentalmente escassa, eu fazia isso direto. Até entender uma coisa. Quando você critica a riqueza de alguém, você não está criticando a pessoa, você está criticando a riqueza. Bem diferente, né? Outra frase muito forte, que se eu fosse você, pegaria papel e caneta e anotaria agora, é: você perde aquilo o que condena. Isso é muito forte. E esse é o maior poder da inveja. Se você está criticando uma pessoa por ter comprado um carro de luxo, internamente você já perdeu aquilo. Sua mente não vai entrar em conflito com ela mesma. Afinal, você precisa ser coerente com as suas próprias convicções. E tudo isso é um processo interno, tá? Você não percebe isso, mas tem que começar a perceber. Simplesmente isso acontece debaixo do tapete. Então é preciso tomar muito cuidado com todas as críticas. Com toda vez que você aponta o dedo para alguém, que você critica o outro, porque isso é inveja disfarçada de opinião. E a inveja faz você perder tudo aquilo que você condena. Outro programa subconsciente perigoso é o esforço. Esse aqui é cruel, porque a gente cresce ouvindo, tem que se esforçar mais, tem que dar o sangue. Mas quando o assunto é mente subconsciente, quanto mais você se esforça, pior fica. Vou te dar um exemplo. Você já tentou forçar uma ideia criativa? Está lá na frente do computador
E aí você diz, eu preciso ter uma ideia genial agora. Você fica apertando o cérebro, forçando, se esforçando para a ideia aparecer e nada vem. Sabe que fica aquele vazio? Quanto mais você tenta, mais branco fica. Mas aí você desiste. Você vai tomar um banho, vai sair um pouco, relaxa, para de se esforçar. E pronto, a ideia aparece. Toda pronta, perfeita. Essa é a lei do esforço contraproducente. Quanto mais você tenta forçar um resultado, mais você reforça o oposto. Já aconteceu com você numa prova, é isso? Você estudou pra caramba, sabia a matéria, mas na hora da prova, branco. Cri, cri, cri. Quanto mais você tenta lembrar, menos você lembra. Já aconteceu isso? E aí você sai da sala, abandona a prova, vai caminhar, voltar para casa, e aí de repente tudo volta na sua cabeça. Por que você parou de se esforçar? É isso que acontece. Você deixou para trás, você soltou. Olha, as melhores ideias nunca vêm quando você está se esforçando para tê-las. O dinheiro nunca vem quando você está agarrado, desesperado por ele. Pelo contrário. As oportunidades nunca aparecem quando você está forçando a barra. É preciso soltar. Se você não sabe soltar, vai passar a vida inteira dando murro em ponta de faca. Porque na maioria das vezes a solução não vai aparecer de onde você espera. Novas soluções vão aparecer, novas ideias. É assim que a mente subconsciente trabalha. Então você precisa soltar, relaxar. Ao invés de se esforçar para ter os resultados que você deseja na vida, troque o esforço por dedicação. Diferente, né? Olha o peso. Seja uma pessoa dedicada, sim, mas sem forçar a barra. Lembra que eu te falei lá no início que a sua mente subconsciente é simplesmente um computador que processa ordens da sua mente consciente? Agora pega um computador com um processador antigo, ultrapassado, e tenta rodar o mais novo sistema operacional do mercado nele. Esse computador vai travar. E se você começar a forçar a barra dando porrada nele, ele vai quebrar. Com a sua mente funciona igual. Para reprogramar a sua mente, para rodar um novo sistema operacional, primeiro você precisa atualizar o computador como um todo. O sistema operacional é a última coisa que vai mudar. E o último programa subconsciente perigoso que eu quero te trazer aqui hoje é o medo. Esse é o mais traiçoeiro, porque ele se disfarça de ser realista. Você está visualizando seu objetivo, então, né? E de repente vem aquela voz na sua cabeça. Ah, mas e se não der certo? Melhor ter um plano B, né? Ah, eu não vou me iludir, não. E eu te digo, isso não é ser realista. Isso é você literalmente cancelando o seu pedido. E pior do que cancelar o seu pedido é ter como resultado exatamente aquilo que você mais temia. O medo é muito perigoso, porque é um programa que roda em looping na nossa rede neural. Quando você tem medo de algo, você só pensa naquilo. Cria 1000 cenários negativos como desfecho, só que o seu subconsciente trabalha por repetição. Quanto mais você repete uma informação, mais ele interpreta essa informação como ordem e executa. Isso chama coerência. Então o medo do fracasso acaba criando a experiência do fracasso por repetição, na sua realidade. Perfeito, mas agora chega de falar de problema. Vamos falar sobre o potencial da sua mente subconsciente? Se ela é um processador que trabalha por repetição, nós podemos utilizar essa técnica para reprogramá-la. Quanto mais repetições positivas nós inserimos nesse processador, mais ele cria experiências de sucesso, de realização, assim, na prática. E como ele funciona com imagens mentais, como eu já disse, eu quero te ensinar a criar uma imagem mental positiva, que vai reprogramar o seu subconsciente. Vamos lá. Todo dia, 15 minutinhos antes de dormir. Nada de celular, nada de TV, de notícia ruim, pelo amor de Deus. Você deita na cama, relaxa, luz apagada. Você precisa começar a relaxar o corpo inteirinho, de cima a baixo. Depois que você fez isso, você cria um filme na sua cabeça. Mas presta atenção, não é qualquer filme. Tem que ter 3 elementos. Primeiro,
tem que ser na primeira pessoa. Você não vai assistir você tendo sucesso, você vai viver o sucesso com intensidade, com detalhes. Segundo, você tem que ter sensações físicas. Se é dinheiro, você sente o peso da carteira no seu bolso. Se é relacionamento, você sente o toque da pessoa. Se é saúde, você sente a energia no corpo, a vibração, a vitalidade. Terceiro, você tem que ter emoção. Isso aqui é o combustível do foguete. Não adianta visualizar alguma coisa sem sentir. Como você se sentiria se aquilo que você está imaginando já fosse real? Você se sentiria alegre? Sentiria um alívio, gratidão? Então sinta isso enquanto visualiza. Entre no filme. Deixa eu te dar um exemplo que eu uso. Eu quero aumentar os resultados desse canal, certo? Eu quero compartilhar os conhecimentos que mudaram minha vida com, no mínimo, 1 milhão de pessoas. Para ajudar a mudar a vida delas também. Esse é o meu objetivo. Então, todo dia eu faço o seguinte filme mental. Eu me vejo abrindo o YouTube Studio, vejo os números lá subindo, me sinto grata por aquilo e animada pelo crescimento do trabalho. Eu imagino lendo comentários de pessoas dizendo: obrigada, esse vídeo mudou minha vida. Então eu sinto gratidão de poder impactar tanta gente. E eu durmo com esse sentimento. Parece bobeira pra você? Olha, foi assim que eu cheguei a 500 mil de inscritos no meu canal. E não foi magia, não caiu do céu. Foi porque o meu subconsciente começou a me dar boas ideias de vídeos e me fez perceber livros e autores que acrescentariam no meu trabalho. Me fez acordar com insights muito valiosos, conhecer pessoas certas na hora certa e tomar decisões melhores. Porque meu capitão finalmente estava dando as ordens certas para os engenheiros. Agora presta atenção nesse ponto. Não fique obcecado com o como. Esse é o erro número 1. Você visualiza, por exemplo, eu quero ganhar 10 mil por mês. E já fica travado. Por quê? Você fica ali se perguntando, mas como? Pelo meu trabalho? Investimento? Herança? Loteria? Não é trabalho seu saber o como. O seu trabalho é só saber onde você quer chegar. O subconsciente encontra o caminho para você. Lembra da história que eu contei no início da minha meta financeira? Eu estava obcecada que eu ia conseguir atendendo pacientes no meu consultório. Mas o universo me mandou a resposta através de um trabalho digital no YouTube. E isso me trouxe muito mais prosperidade do que eu tinha como médica atendendo 1 a 1 no meu consultório de dermatologia. Se eu tivesse ficado por teimosia no como, eu teria perdido essa oportunidade de ter um alcance maior, de poder realmente fazer aquilo que meu coração vibrava, que é ensinar as pessoas. E uma informação extremamente importante, hein? Depois que você fizer o seu filme mental antes de dormir, tá lá completinho, um filme bem bonito, você solta. Não fica checando se já está funcionando. Não fica ansioso. Você planta a semente e confia que ela vai germinar. É tipo quando você pede comida pelo delivery lá, pelo aplicativo. Você não fica na janela olhando a rua desesperado. Você faz o pedido e vai fazer outra coisa. Você está confiando que vai chegar. Simples, né? Então solte. Confie. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você. Eu sei que reprogramar o seu subconsciente é uma tarefa que, para muitos, é extremamente complexa. Parece que é complicada a coisa, né? E eu sei também que é muito difícil fazer isso sozinho. É por isso que eu criei um clube. O Clube da Alta Frequência, CAF. O CAF é a minha plataforma de reprogramações mentais. Lá você recebe uma reprogramação mental nova, todos os meses,
que é acompanhada de uma série de aulas, atividades de ativação e frequências poderosas para a abertura do campo do subconsciente. Além de um grupo de WhatsApp aberto para quem quer participar, que tem outros alunos e que hoje já se tornou uma verdadeira família da alta frequência. Lá você vai encontrar pessoas reais que se ajudam, se apoiam e vivem o processo juntas. A gente costuma muito reclamar, né, quando nós aprendemos essas coisas de lei da atração, força da mente, chegar em casa e falar isso para marido, filho, para sua mãe, para o seu irmão, e eles ou te ignoram ou dão risada da sua cara. E aí você não tem o apoio, o suporte necessário para seguir em frente. E essas pessoas nesse grupo, nesse clube, são pessoas do mundo inteiro. Fora a nossa equipe de suporte que está disponível 24 horas por dia para ajudar você a realmente reprogramar a sua mente. O CAF funciona como uma plataforma de assinaturas trimestral. Você entra e paga um valor simbólico que vai liberar o seu acesso por 3 meses de reprogramação. Cada mês é algo diferente. Então, se você gostar, a cada 3 meses essa assinatura é renovada automaticamente. Se você não gostar, você pode cancelar sua participação sem nenhuma fidelidade. O mais legal é que se você entrar no CAF hoje, já vai ter acesso a 3 reprogramações. A primeira é a reprogramação que fará a limpeza das suas crenças limitantes. A segunda trabalha o equilíbrio emocional, a inteligência emocional. E a terceira reprograma a sua comunicação. Tanto a sua comunicação com outras pessoas, quanto a sua comunicação interna consigo mesmo e a sua comunicação com o campo, com o universo. Todo mês, então, uma nova reprogramação é publicada na plataforma. E é claro, nós vamos trabalhar os mais diversos temas como dinheiro, relacionamentos, medos, autoestima e tudo o que é necessário para que você se torne uma pessoa mais consciente, mais próspera em todas as áreas da vida. Para acessar o CAF, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Excelente, né, esse livro? Convido você a lê-lo. E convido você a vir para o nosso clube de alta frequência. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fique com o meu abraço fraterno de sempre.